Me falaram algumas vezes que eu vivo num conto de fadas. Mas sabe por quê que eu vivo num conto de fadas? Simplesmente porque eu sou positiva. Porque eu olho pra vida de outra maneira, sabe? Porque eu olho pra vida de uma maneira positiva. E, e porque a minha mente ela não fica 100% voltada para problemas, coisas ruins, dificuldades, sabe? Todas essas coisas. E o fato de eu sempre buscar positividade na minha vida fez com que parecesse que eu vivo num conto de fadas. Chega a ser engraçado porque nem desses tipos de filmes eu gosto, sabe? Sinceramente. Não é um tipo de gênero de filme que eu viva assistindo, então não é algo que eu pense pra minha vida. Mas eu achei muito engraçado porque o fato de que eu olhava, né, para minha vida pessoal e para pro todo o entorno da minha vida, e eu sempre buscava tipo, cara, beleza, às vezes a gente tá numa situação caótica, mas se eu tô vivendo algo caótico e eu olhar de uma maneira ainda mais caótica, isso vai piorar. Entende? Na verdade, eu sempre, quer dizer, não sempre, mas tem gente que tem dificuldade, né, de olhar de um olhar mais calmo, mais tranquilo. Mas nem sempre a minha vida foi tão positiva assim, né? Há muitos anos atrás, eu só enxergava tudo com negatividade. Para ser, sei lá, para eu tentar buscar exemplos aqui do meu passado, né, na minha adolescência, por exemplo, né, que eu fazia faculdade, jovem aprendiz, essas coisas, e eu tinha que pegar muito ônibus. Então, sei lá, se eu me atrasasse e perdesse um ônibus, meu Deus, meu dia acabava. Né? Se eu perdesse o ônibus e tivesse que caminhar, sei lá, uma coisa, meu dia acabava. Se acontecesse qualquer mínima coisa, já fazia com que mudasse completamente o meu humor, já fazia com que, sabe, tipo, literalmente o mundo acabava pra mim, com as mínimas coisas. Eu não conseguia enxergar muita beleza, sabe, no meu dia a dia, nas coisas que aconteciam comigo, nas coisas que aconteciam ao redor. E eu passei por um longo processo, né, para mudar esse tipo de pensamento. E, sinceramente, isso é libertador, sabe? Porque é como eu tô dizendo, sempre vai existir problemas, sabe? Sempre vai ter os altos e baixos da vida. Sempre vai ser assim, né? Se eu for trazer um pouco pro lado do budismo, ele fala, né? Tipo, o Buda fala que a vida é sofrimento. E a gente precisa entender que é isso, sabe? Que, tipo, a vida é sofrimento, sempre vai ter algum tipo de sofrimento. E a gente precisa entender isso, entender quais as possíveis causas para esses sofrimentos e, sabe, meio que olhar de outra maneira. Para que a gente não sofra, talvez tanto assim, ou para que a gente lide melhor com esses sofrimentos, entende? Então, eu comecei a mudar o meu pensamento, né, a olhar as coisas de outra forma, e justamente por isso, se a vida já vai ser um sofrimento, então por que que eu vou buscar cada vez mais olhar com um olhar de sofrimento, com um olhar negativo? Entende? Porque isso vai piorar a situação. Então, quando eu comecei a entender sobre isso e a buscar um olhar diferente, as coisas foram mudando e coisas que, sei lá, as
mais besteiras possíveis, que eu olhava e enxergava algum tipo de beleza ali, era muito interessante, sabe? Era muito interessante. E para mim, algo que ajudou muito nesse processo de mudar esse tipo de olhar, esse tipo de pensamento, foi a fotografia, né? Eu sempre andava com meu celular no bolso e eu sempre caminhava muito pela cidade. Então, eu unia duas coisas que eu gostava muito. Eu gostava de caminhar, né, para os lugares e tudo mais, porque eu conseguia ver as coisas. E durante esses percursos, eu sempre ia fotografando. Então, sei lá, seja uma árvore, seja uma flor, seja uma pedra, seja o que fosse que eu tivesse passando e me chamasse uma atenção ou que eu olhasse, tipo assim, caramba, que legal isso aqui, eu ia lá e fotografava. Então eu comecei a observar, né, tipo o universo assim, as coisas ao meu redor de outra maneira. E pouco a pouco eu fui trazendo isso para minha vida pessoal, sabe? Tipo, para os meus problemas, para as minhas dificuldades, para os meus sofrimentos. E hoje, tipo assim, nossa, eu passei por uma situação muito caótica na minha vida. Eu entendia que eu estava dentro daquele caos, mas eu entendia que aquele caos era necessário para que eu estivesse aqui hoje, nesse momento, literalmente. E, e eu olhava para aquele caos de uma maneira positiva. Eu entendia que o caos era necessário. Então, de certa forma, existia uma positividade, né? Não que tipo a positividade que eu olhe seja para tipo assim, ai, a vida é maravilhosa, a vida é incrível, tudo é ótimo, tudo é perfeito. Não, não é isso. E eu acho que quem me falava sobre eu viver num conto de fadas deveria imaginar que talvez essa fosse a minha visão. E não, a vida não é perfeita. As coisas nunca serão perfeitas, sabe? Sempre vai ter os altos e baixos, mas é saber que é assim. A vida é assim. Então eu prefiro saber que coisas ruins irão acontecer, mas que coisas positivas também existem dentro dessas coisas ruins, entende? E talvez isso de alguma maneira acabe equilibrando, né? Se existe uma coisa ruim e você também pensa de alguma forma positiva, talvez essa balança fique um pouco mais nivelada, entende? Do que a coisa é ruim, aí eu vou pensar ruim, a balança do ruim vai, né, pra casa do carambas. E aí não se resolve nada. Quando eu ouvia, né, sobre isso de, ai, tu vive num conto de fadas, eu nunca enxerguei isso como algo negativo, sabe? Porque eu achava engraçado, porque existia esse oposto, né? Enquanto eu estava num caos, mas sorrindo, para outra pessoa que me falava que eu vivia num conto de fadas, e se ela estivesse dentro de um caos, ela literalmente estava um caos. E por eu já ter passado por essa situação, né, de estar num caos e deixar que o caos tome conta da parada toda, e hoje não ser mais dessa forma, então eu já tinha uma visão diferente, né? Eu já tinha ultrapassado essa parte. E sinceramente, eu desejo que, sei lá, que mais pessoas vivam num conto de fadas igual, né, me falou que eu vivo. Porque, sinceramente, o mundo seria diferente. As pessoas seriam diferentes. As pessoas enxergariam as coisas diferentes, resolveriam as coisas de uma maneira diferente e viveria diferente. Eu acho que esse é o ponto principal, sabe? É, como que a nossa mente iria encarar nessas situações. Mas enfim, se você olha e encara as coisas de uma maneira muito negativa, eu te aconselho a tentar começar a mudar esse tipo de visão, né? E como eu te falei, a vida não é perfeita, a vida vai ter os seus altos e baixos, a vida é um sofrimento, a vida, sabe, vai ter todas essas coisas. Então, sei lá,
tente buscar algo de bom dentro de algo ruim também, sabe? Tente olhar diferente. Eu sei que é difícil, e nem sempre, em todas as situações, a gente consegue fazer isso tão facilmente assim, né? Exige muita prática, exige muito tempo aí para conseguir chegar cada vez mais nesse nível, né? Claro que existem coisas na minha vida que acontecem, né? Ou grande ou pequena, que me abala, obviamente, é normal, mas hoje eu posso dizer que talvez não me cause tanto efeito como, sabe, causava no passado. Como, por exemplo, quando eu tenho que visitar a minha família, né, eu vou de ônibus, então até pouco tempo atrás, sinceramente, sabe, eu me estressava muito, né, quando eu chegava lá na rodoviária e ter que pegar o ônibus e o caos de horário, de atraso, isso e aquilo. Cara, isso sugava demais a minha energia, eu ficava muito mal, ao ponto de às vezes não querer ir viajar por causa dessa situação. Tipo, veja que merda, sabe? Ao ponto de querer não ir ver a minha família porque eu não queria passar um estresse de pegar um ônibus. E aí, quando eu percebi isso, eu disse, pô, não posso pensar dessa forma, né? O que eu posso analisar aqui para que eu olhe a situação de uma maneira melhor, né? Então, eu fui buscando outros motivos ali, respirando. E aí hoje, né, já é algo muito mais tranquilo quando eu preciso ir lá e pegar um ônibus, e caso atrase e caso tenha alguma coisa, né, hoje eu já consigo lidar melhor porque eu procurei outras coisas, né, positivas para observar ali durante esse tempo, ou a razão pela qual, né, eu estou tentando fazer essa viagem. Enfim, eu acho que vale muito, sabe? Esse esforço inicial de tentar mudar esse pensamento 100% negativo aí para as coisas e não se entregar, sabe? Quando algo negativo acontece. Sei lá. Vamos, vamos buscar viver melhor. A vida é positiva, pô. Pense positivo. E eu espero que de alguma forma essa mensagem tenha feito você refletir. E se você se sentir confortável, né, pode comentar aqui. Vai ser massa trocar uma ideia. Obrigada aí pela companhia de sempre. E eu espero você no próximo vídeo aqui nesse canal. Volte, viu?